Deus ele possa alcançar muitas vidas por intermédio da sua palavra. Né? Eu sou grato a Deus pela vida do nosso pastor Gilberto, que sempre tem buscado, orando pelas vidas daqueles que estão distanciados, daqueles que se afastam da casa do Senhor. Eu já tive o privilégio de estar aqui nas orações da madrugada, né? E contemplar com os meus olhos a oração do pastor dessa igreja em prol das vidas. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, né? Antônio, que passamos uma luta, mas não desistimos, né? Criamos um caminho de mão dada, chorando, momentos silenciosos, mas todos os momentos onde Deus falou conosco. Amém, irmãos? Eu não vou pedir os irmãos para dar glória, eu não vou pedir os irmãos para levantar a mão. Os irmãos, fiquem à vontade, amém? Eu não vou pedir para você marchar, não vou pregar a palavra. Quando não tiver mais nada, eu entrego o microfone, amém? Glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, iremos ler alguns versículos, bastante conhecida essa passagem, onde Paulo vai visitar alguns irmãos na Macedônia, na Grécia, em alguns tumultos, mas o prazer que Paulo vai pregar o Evangelho genuíno. Glória a Deus. Quantos acharam amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem um dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Glória a Deus. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, o abraçou e disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhe falou largamente até romper algo assim, partiu. Então conduziu vivo o rapaz. Vou repetir o versículo 12, acho muito lindo. Então conduziu vivo o rapaz. Sentiram-se grandemente confortados. Amém? Glória. Queridos amados irmãos, o livro que nós acabamos de ler é um livro bastante conhecido pela igreja, o livro de Atos dos Apóstolos. Livro este que ele vai marcar alguns fatos sobre a igreja primitiva, sobre os grandes acontecimentos da igreja primitiva da sua época. A Bíblia trata que mesmo a igreja em período de perseguição é uma igreja que não se prostra diante das dificuldades, diante das lutas, diante dos problemas e diante das dificuldades que vinha sobre ela.
Era uma igreja marcada por derramamento de sangue, mas era uma igreja que estava constantemente um elo com Jesus. E o maior elo que a igreja primitiva tinha era a oração. Ela carregava a palavra do seu coração. Quando eu estive com a minha esposa, nós ali no lanche, eu, ela e o Levi, muitas das vezes nós estamos acostumados a dizer que a igreja é perseguida. Sim, a igreja é perseguida. Mas os maiores fenômenos que aconteceu na época foi da igreja primitiva. Muitos sangues foram derramados, muitas vidas foram mortas em arena, os leões, cárceres, muitas prisões, muitas mortes ao fio da espada. Mas a igreja estava marcada ali. Ela tinha uma marca esta que é a oração. Ela não cessava de orar. E nós sabemos que dentro do percurso do livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, nós vamos observar que há uma convenção de um homem muito que na época perseguia a igreja, Saulo de Tarso. A gente vê que Saulo de Tarso, além de perseguir a igreja, ele vai se tornar futuramente um vaso escolhido da parte de Deus, porque Deus o escolhe. Deus o separa aquele homem para um grande ministério, uma grande chamada. Aquele homem seria útil para a igreja primitiva. Eu percebo que no percurso do livro todo, Paulo agora vai passar por algumas perseguições também. Ele era perseguidor, mas agora ele vai se tornar perseguido. E dentro disso, o apóstolo Paulo vai criando harmonia dentro do Evangelho. Mas não é um evangelho uba-uba, mas é um evangelho cristocêntrico, onde Jesus está no centro de todas as coisas. A Bíblia vai dizer que agora o apóstolo Paulo começa a fazer algumas viagens, levantar alguns discípulos, e quando chega no capítulo 20, eu percebo que o apóstolo Paulo ele vai visitar agora de novo a Macedônia e a Grécia. Existe um grande tumulto sobre ali aquele local, sobre aquela província, mas o intuito do apóstolo Paulo é visitar alguns irmãos, porque o texto do capítulo 20, versículo 2 vai dizer: havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos. E qual era a forma que o apóstolo Paulo fortalecia os discípulos? Presbítero, ele fortalecia com palavras que levanta, como nós vemos alguns pregadores que levantam o ego. Não, o apóstolo Paulo levanta, fortalece os irmãos por meio da palavra exortativa. E o que eu percebo, senhoras e senhores, é que agora, diante do texto que nós estamos, é que além de ele fortalecer, ali Paulo tem o prazer de visitar algumas igrejas. E ali o apóstolo Paulo vai celebrar um culto, porque Paulo vai viajar no outro dia seguinte. E o texto vai dizer que agora ele vai chegar a uma cidade chamada Troade, alguns chamam de Troade, outros Troade. E ali o apóstolo Paulo celebra o culto com os irmãos, porque coisa boa é quando nós sentamos para adorar, sentamos ali para cultuar o Senhor. Coisa boa é quando alguém vai falar de Jesus Cristo. E o culto que o apóstolo Paulo ia celebrar era um culto num primeiro dia da semana. E o primeiro dia para os irmãos da igreja de Troade, como dentro do judaísmo, era o dia onde Jesus Cristo ressuscitou ali entre os mortos. E a Bíblia vai dizer agora que quando o apóstolo Paulo começa a celebrar o culto com os irmãos, partir o pão, a Bíblia vai dizer que o intuito de Paulo no dia seguinte agora, é pegar e viajar imediatamente. Mas dentro disso o apóstolo Paulo está pregando para os irmãos. E quando ele começa a pregar uma palavra, Paulo prolonga o discurso até meia-noite. Porque a mensagem do apóstolo Paulo não é uma mensagem
de qualquer maneira, não. A mensagem de Paulo é uma mensagem exortativa, é uma mensagem que não apenas para amaciar o ego dos irmãos, mas é uma mensagem que ali de ensinamento, falando da pessoa de Jesus, daquele que morreu ali, ressuscitou ao terceiro dia, daquele que prometeu para a igreja que não ia permanecer no sepulcro, não, que ia estar dentro do túmulo, não, mas aquele que prometeu para a igreja, aleluia, que ao terceiro dia ia ressuscitar, que ia a qualquer momento um dia vir buscar a sua igreja. A mensagem de Paulo agora é uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem que fala de Jesus e o prazer de compartilhar com os irmãos da igreja, aleluia. Então eu percebo, irmãos, aqui no capítulo 20 e no versículo 8, no versículo 7, é que quando Paulo agora está prolongando o discurso até meia-noite, existe um cenáculo, e esse cenáculo que o apóstolo Paulo vai pregar agora, senhoras e senhores, é uma casa onde os irmãos se reúnem com alegria e não com tristeza, porque culto não é lugar de tristeza, culto é lugar de alegria, ainda que as provas, as lutas venham, mas é onde nós se reunimos e sabemos que lá é onde Jesus vai falar, é lá onde Jesus vai manifestar a sua glória, é lá onde Jesus vai curar. E quando o apóstolo Paulo entra no cenáculo, irmãos, se o que é cenáculo, presbítero Meneghel? No cenáculo é uma casa de 3 andares, aonde Paulo está celebrando a mensagem, pregando a mensagem. E tem alguns irmãos ali dentro do cenáculo, mas o texto vai dizer no versículo 9 que existe um jovem por nome chamado Eutico, aleluia. E a Bíblia vai dizer que este jovem ele vai procurar outros rumos agora, mas ele não está no cenáculo, não. O intuito dele, para nós que lemos a Bíblia, o intuito é que ele entre dentro do cenáculo, é que ele celebre o culto com os irmãos. Mas agora Eutico vai procurar outras províncias, Eutico vai procurar outros fatores, Eutico vai procurar outro destino. E quando nós procuramos outros fatores, outros destinos, que muitas das vezes nós proporcionamos querer fazer, existem frustrações para as nossas vidas. E o que eu aprendo isso aqui, presbítero Meneghel, o que é que eu aprendo? É que quando nós batemos no peito dizendo quem manda na minha vida sou eu, quem toma conta da minha vida sou eu. Mas deixa eu dizer uma coisa a você: quando você levanta as mãos para aceitar Jesus pela primeira vez, você não manda em si mais, porque quem vai guiar você agora é o Espírito Santo, quem vai te guiar agora é o próprio Jesus Cristo. E muitas das vezes nós devemos tirar esse ego de dizer eu que mando, eu que prego, eu que faço. Você não faz nada se não for Jesus Cristo. Quando eu recebi a mensagem, aleluia, pela manhã, que ele estará ministrando, Senhor, o que será de mim naquele altar? Aleluia. Talvez você pode dizer, mas você vem de muitas batalhas. Não, irmãos, mas tem dia que você lê a Bíblia, mas você se sente incapaz de pregar, você se sente uma pessoa pequena. Sabe por quê? Porque quem guia nós é o Espírito Santo, quem nos guia é Jesus, não somos nós mesmos. E nós devemos parar de dizer quem manda na minha vida sou eu. Não, quem manda em você é o próprio Jesus. Ele é que te dá direção, Ele é que te dá sabedoria, Ele é que te dá, aleluia, direção que você deve. E Ele agora toma o seu destino, porque o versículo 9 vai dizer assim, irmãos: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela. O local que ele procura não é estar com os irmãos dentro do cenáculo, não. O texto que Lucas escreve vai dizer que ele está sentado numa janela. O intuito dele agora é a janela. O intuito dele não é querer estar dentro do cenáculo, porque muitas das vezes quando eu escolho as minhas próprias direções, os meus próprios caminhos, eu vou ter consequências futuramente. Eu vou ter algo que vai atingir futuramente. E quantas vezes a gente olha para nós e diz, não, eu tenho que ir por esse caminho.
O meu pai sempre dizia assim, quando eu saía com ele, porque na época meu pai botava galo para brigar, aleluia, tá bem, glória a Deus, que hoje ele não bota mais. E muitas das vezes quando ele ia para a linha, ele disse, olha, leva o galo tal, mas não pega atalho não, vem pelo caminho que eu vim. O problema é que uma geração de crente agora quer pegar atalhos, por aqui é mais fácil, por aqui dá certo, por aqui é que dá. Talvez até os novos convertidos, sabe por quê? Porque ele deu o exemplo do crente mais velho, disse, não, mas o crente velho fez isso aqui, não pegue atalho, querido, não seja profeta velho, porque lá na frente você pode quebrar atalho, você pode quebrar a cara, você pode ter consequência. E quando eu escolho os meus próprios desejos, os meus próprios caminhos, eu sou sujeito a ter consequências futuramente na minha vida. E o que eu vejo aqui é que Eutico agora, ele vai agora escolher um ambiente despropício entre os irmãos, porque o texto vai dizer que ele vai sentar sobre uma janela. Ele não vai estar lá com os irmãos, ele agora vai escalar até o terceiro andar agora para ali estar sentado numa janela. E o que eu percebo agora é que Eutico escolhe a sua maneira, o jeito que ele quer. Deixa eu dizer uma coisa, quando eu escolho do que eu quero e não peço direção ao Espírito Santo, pode haver algumas consequências não só para a minha vida espiritual, mas também para a vida dos meus filhos, para a vida da minha esposa, ou até mesmo para dentro da minha própria casa. Deixa eu dizer, seja guiado por Deus nessa noite. Não queira escolher aquilo que você só quer aquilo para você. Aprenda a ter a direção do próprio Deus. Deixa Deus te guiar, deixa Deus falar com você, porque Deus ainda fala, Deus traz resposta, Deus traz ainda a resposta para você. Não adianta nós queremos apenas escolher aquilo que nós queremos. Caminhos que parecem ser perfeitos para os seus olhos, a direção que parece ter uma perfeição para os teus próprios caminhos, mas são caminhos de morte, são caminhos de destruição. Quando eu quis escolher os meus próprios caminhos, eu tive decepções. Mas o diabo cerca a minha vida. Ano passado, alguns sabem da minha história um pouco. Para quem não sabe, eu caí numa mão de uma facção ano passado. E quando eu caí na mão daquela facção, eu lembrei de uma coisa. Porque eu escolhi caminhos errados. Mas quando eu estou ali no momento daquilo, ali na mão daquela facção, Deus levanta um e diz: esse aí é um pastor Menescal. Esse caminho que ele está aí não é caminho que ele escolheu, não. É porque o diabo está querendo puxar e ele está dando lugar. E naquela hora, Deus usa na boca de um deles ali, porque o diabo queria cevar a minha vida naquele dia. Eu fechei os olhos e disse: Senhor, me encontro na janela.
na janela da morte. Mas se eu tiver a oportunidade, eu saio da janela e volto para o cenáculo. Porque lá no cenáculo tem vida, Senhor. Lá no cenáculo tem a tua glória. Lá no cenáculo tem a tua presença. Lá no cenáculo tem a comunhão entre os irmãos. Lá no cenáculo tem doutrina. Lá no cenáculo tem a tua presença. Não deixa eu sair do cenáculo, Senhor. Não deixa eu abandonar o cenáculo, Senhor. Porque lá tem vida eterna. Lá o Senhor se encontra. Aleluia. Quantos querem estar dentro do cenáculo? Aleluia. Quantos vieram adorar o Senhor nesta noite? Quantos vieram cultuar aquele que reina, aquele que é soberano, aquele que é digno de glória, aquele que é eterno, aquele que é onisciente, onipotente, aquele que é todo poderoso. Eu disse para meu Deus, eu preciso sair da janela. Eu preciso deixar as coisas, não a minha mente dominar para as coisas do mundo. E Deus diz: largue a janela, saia da janela. A janela parece ser perfeita, o ambiente alto, porque vê o apóstolo Paulo pregando, mas está dividido. A janela divide o coração, a mente, os pensamentos. Nós não fomos chamados para estar em dois pensamentos, ou servimos a janela do mundo a Deus, não. Nós somos chamados para adorar, para glorificar o nome daquele que morreu na cruz do Calvário por você. Eu disse que eu não ia mandar você levantar as mãos e dar glória a Deus. Porque quem vai fazer você dar glória a Deus é o Espírito Santo. Aleluia. E a Bíblia diz que quando o Eutico sobe na janela, ele começa a adormecer profundamente. E sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Quando nós estamos na janela, nós começamos a adormecer. Nós começamos a adormecer para as coisas de Deus. Nós começamos a dormir para as coisas de Deus. Nós não queremos mais jejuar. Nós não queremos mais ler a palavra de Deus. Nós não queremos vir mais para os cultos. Nós não queremos mais vir para a escola bíblica. Nós começamos a adormecer para as coisas do dentro do cenáculo. Mas eu vim, aleluia, como aleluia, o servo do Senhor nessa noite dizer por intermédio da palavra: aqueles que estão ainda sobre a janela, saia da janela, largue a janela, aleluia, deixe a janela da mentira, a janela da prostituição, a janela do engano, porque isso vai gerar morte para a sua vida. Aleluia. Largue a janela. Quando vier adorar a Deus, Deus está dizendo: saia da janela e entre dentro do cenáculo nessa. Deus vai dizer que agora ele está sentado e o sono é tão profundo. Eu não quero falar algumas coisas aqui que os historiadores falam, não quero quitar o texto. Uma vez ligaram para mim, quase 9 horas da noite, dizer: morreu ou não morreu, Eutico? Meu irmão, eu não tenho tempo para discutir questão teológica, não.
Eu não tenho tempo, não. Eu tenho tempo para dizer que Jesus ainda salva, liberta e transforma. Que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. E a Bíblia diz que quando ele cai do terceiro andar, ele cai como morto. E o apóstolo Paulo agora pregando, mas quando acontece a situação, o texto vai dizer que Paulo deixa lá, aleluia, e vem descendo. E a Bíblia diz que Paulo diz: não perturbeis, que ainda a vida nele está. Sabe o que é que eu entendo aqui? Talvez alguém diz, você, alguém da tua família diz, ele vai morrer assim lá no mundo. Não tem jeito para ele, não tem jeito para ela. Deixa eu liberar uma palavra por intermédio da palavra. Sabe o que é que o texto vai dizer? Não vos perturbeis, que ainda a vida nele está. Sabe o que é que Deus está dizendo? Ainda há esperança, ainda tem vida. Enquanto há esperança e vida, ainda há esperança. Quantos acreditam que tem esperança em Cristo? Glorifique o nome do Senhor. Eles não querem. Ainda tem vida no rapaz, né? Glória a Deus, aleluia. Ainda tem vida nele. O que é que o Senhor está querendo dizer para nós, presbítero? Deixa eu dizer aqui para você, não vou prolongar muito. Mas eu estava dividido. Não podemos estar divididos. Uma vez eu chegando, já era tarde. Eu estava no mundo da janela. E eu vi o meu filho com as mãos assim no portão. E eu não sei o que se passava pela mente dele, porque ele dizia assim: meu pai chega às 7, meu pai só chega às 11. Eu estou dormindo, eu não vejo mais meu pai. E uma vez eu cheguei mais cedo. A minha esposa, ela venceu a batalha no silêncio. Às vezes eu entrava e dizia: arruma minhas roupas, toca fogo em paletó, porque eu estou na janela. Ela disse: não sai um paletó aqui, não sai uma gravata, não sai nada. Porque ainda a vida e a esperança. Enquanto a vida e a esperança em Jesus Cristo, tu vai voltar para o cenáculo para adorar. Deus vem na paletó, vem com a sapato, manda tudo. Ela disse: não, porque tem esperança. Só que é que Deus está dizendo? Tem esperança. Obrigado, meu Deus. Aí tem aquele profeta que profetiza do diabo. Ei, presidente, você vai bater nos profetas? Profetiza e profeta do diabo bate sim. Porque Jeremias 14, versículo 14 vai dizer: eu não ordei falar nada, não mandei, e profetiza só mentira. Certa dia a minha esposa já passou no processo e ela sabendo que Deus falava com ela. Porque a minha esposa, não sou quem busca monte, quem anda nas vigílias, eu não sou contra. Porque já andei, seria mentira a mim dizer que eu não andei. Mas a minha esposa, ela disse: eu não sou de monte, o meu monte é o pé da minha cama. O meu monte é o pé da cama. E uma certa vez ela disse para mim, quando eu voltei, eu disse para ela que não tinha força, porque eu estava na janela, sentado na janela, envoltado com o pecado. Ela só disse: não tem força, essa joelha aqui perto de mim, fica aqui perto de mim. Eu disse: eu não tenho nada para falar com Jesus. Ela: fica aqui, só geme, só abre a boca. Eu só abri a boca mesmo. Eu disse: o que eu quero aqui, Jesus? Estou na janela, estou embotado na janela, estou no pecado.
E ela disse uma certa vez, limpando a frente da casa, esperando, orando. Chegar e disse: mulher, sabe, agora deixa eu dizer algo de Deus da parte. Para ti, o teu esposo vai voltar na dor. Ele vai ser entubado no hospital, vai ficar com tubo lá. E ele vai voltar. E ela passa isso para mim, aleluia. E quando ela passa isso para mim, eu disse: quem foi essa profetisa de Satanás? Porque eu sei que tem esperança. Eu sei que Deus, aleluia, tem dia, irmãos, que eu entrava no meu trabalho, meu embriagado, fedendo pelo pecado, porque o pecado fede, aleluia, o pecado fede. E eu sentava ali no meu trabalho e começava a chorar e dizer: Deus, eu não tenho força. Mas eu via, alguém dizia perto de mim: tem esperança, porque alguém está orando. Tem esperança, tu vai voltar. Tu tem esperança, porque alguém está ajoelhado por ti. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem alguém orando por alguém aqui. E Deus manda dizer por intermédio da palavra: não fique perturbada, porque a vida, enquanto tiver vida, tem esperança. A pessoa já está passando fator difícil, aí vem profecias mentirosas. Disseram para mim que eu ia entrar em ficar cubado e depois meu filho ia para o UTI. Misericórdia, meu Deus. Eu disse: Jesus. Arrependi. Mas também não voltei imediatamente por causa dessas falsas profecias. Eu deixei Deus trabalhar. Deixei Deus trabalhar. Olha para o teu irmão e diga: deixa Deus trabalhar. Vai orando, diga para o teu irmão: vai orando, vai ler da Bíblia. Vai para a oração, diga, vai, fala com ele. Deixa Deus trabalhar, lê a Bíblia. Lê a Bíblia, ora ao Senhor, tranca a porta do teu quarto. Porque a vida ainda tem esperança, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida. Tem esperança, tem vida. Não vos perturbeis, não fique perturbado, que eu não morreu, tem vida ainda. Tem esperança, ainda que, aleluia, tem esperança. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui: tem esperança, tem esperança. Tem esperança para o casamento, tem esperança para o teu filho, tem esperança para a tua família, tem esperança para o teu ministério, tem esperança, acredite. Olha para o irmão do lado e diz assim: cuidado. Diga para ele assim, ó, só para quebrar o tabu, diga assim: cuidado. Diga: cuidado com as falsas profecias. Estou tão cansado de falsas profecias. Disseram que ele ia viajar com uma mala rosa. Se fosse com azul, eu ficava até clavado. Mas com a rosa. Com a rosa. Vamos para o texto. Quando Paulo ora, o menino ressuscita. E o texto vai dizer que o menino passa a ter vida. Sabe o que é que eu entendo aqui? Quando eu pego caminhos, direção, que não são de Deus, caminhos que levam eu a pecar, olha para cá, caminhos que levam eu a pecar, a tendência é o quê? O quê? Morrer. Quando ele cai, Paulo ora, seu menino me passa a ter vida, mas o texto, versículo 12 vai dizer: então conduziram vivo o rapaz. Para terminar, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Ele não quis mais saber de quê? Da Jan? Não.
e passou a cultuar com os irmãos dentro do cenário. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Eu não vou estender lâmpada porque tinha luz, porque. Não. Vou na simplicidade. Confortados. E ele passa a deixar a janela. Sabe o que é que Deus está dizendo? Deixa o pecado. Quando você deixar o pecado, você vai passar a ter vida eterna. E vai passar a cultuar o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus agora? Amém? Amém.